Ok, então agora nós iremos para aquela revisão de 5 minutos, já que o professor Beto acabou de mencionar para vocês a aula sobre a Igreja Católica e a cultura medieval. Segue no quadro, acompanhe comigo na explicação. Vamos lá, ok? Então, veja aí, senhores, a Igreja na Europa Ocidental. Fechou? Pois é. O que foi explicado durante toda a aula que em meio à desorganização do mundo antigo... Como assim, professor? Pois é, o Império Romano ele caiu. Ele caiu devido à invasão dos bárbaros, que eram os bárbaros, tanto eram germânicos e gregos, que acabaram assumindo boa parte do exército romano, e aí não deu como segurar. Houve, então, essa revolução dos escravos e bárbaros, e o Império Romano deixa de existir. A única instituição que permaneceu unida foi, de fato, a Igreja. Então, olha só, diante da desorganização do mundo antigo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela conservou sua identidade institucional. Ela permaneceu ali unida. E um detalhe, hein? Se fortalecendo, tá bom? Preservando aí elementos da cultura grego-romana. Olha o que a Igreja Católica fez. Ela manteve a essência, a origem, a tradição. E isso vai do século V até o século XVI. Eu tenho a alta Idade Média e a baixa Idade Média, tá bom? A igreja, então, ela se tornou um instrumento de unificação social. Ela vai pegar todo aquele movimento de desorganização e vai trazer para si essa unificação. Diante da fragmentação política do feudalismo. Viu? Por isso que a igreja, senhores, olha só, vem para mim que eu vou te explicar aqui, ó. Por isso que a igreja, ela é muito importante para a sociedade. O pensamento do clero, a ação da igreja, tem um reflexo muito grande para a sociedade. Se de repente a igreja ela comunga de uma ideia diferente, ela vai receber crítica. Vocês sabiam? Mas quando ela comunga de ideias favoráveis, o que pensa a grande maioria, é um ponto que ela faz. Então hoje, século XXI, nós temos várias discussões. Se é permitido casamento gay, homem com homem, mulher com mulher. No passado, isso não era permitido. Mas e hoje? Então, de repente, a igreja, ela acaba consagrando, aceitando, para não ser bombardeada de críticas. Ou qual é a visão que fez ela se redimir, aceitar? São discussões. A questão do aborto, a igreja é favorável? Se é, qual é o entendimento? Se não é, por quais razões? São assuntos espinhosos que todo o Vaticano, o alto clero, tem que se reunir e discutir, passar uma posição para a sociedade. Você vê aí países que tantos por cento são católicos, tantos por cento são evangélicos. Nós vamos chegar lá na frente. O surgimento de novas religiões. Quebrar essa hegemonia da Igreja Católica. Outras religiões irão surgir. Continua na tela, vamos lá. A organização do clero, da igreja. Eu tenho aí o clero secular,
são aqueles formados por padres, por bispos e arcebispos. E eu tenho um clero regular, formado por franciscanos, por beneditinos, por dominicanos, carmelitas e agostinianos. São as congregações. Ah, eu sou franciscano, eu sou da congregação franciscana, ou de São Benedito, ou dos carmelitas. O clero secular são os padres, os bispos, os arcebispos. Mas eu tenho um cardeal, eu tenho um papa. Do arcebispo é que sai o cardeal. Gregório Magno, por exemplo, foi o primeiro a ter o apoio da grande maioria da igreja para administrar. Vejam só, dentro da própria igreja também há uma rachadura, há uma disputa entre eles. Tem irmãos salesianos, tem padres, bispos, cardeais, que concordam com a ideia de tal fulano, ou que não concordam. Isso é muito normal. Numa sociedade como a nossa existe isso. Opiniões, imagine na igreja, na política, do militarismo, enfim, em qualquer situação. Um dos instrumentos que a igreja utilizou bastante para ter o poder foi o Tribunal do Santo Ofício, que é o Tribunal da Inquisição. Para combater a heresia, o Papa Gregório IX criou em 1231 o Tribunal da Inquisição, cuja missão era descobrir e julgar os heréticos. Aquelas pessoas que falavam mal da igreja, que não concordavam, que faziam bruxarias, etc. Então ia para o Santo Ofício. As penas aplicadas iam desde a confiscação dos seus bens até a morte na fogueira. Professor, por que ela fez isso? Porque ela tinha poder. E quem ia contra o poder da igreja? Ninguém. Aqui, por exemplo, eu tenho Joana d'Arc, que foi morta pela fogueira no Tribunal do Santo Ofício. E sem contar os castigos que eram dados pelo tribunal. Era loucura. E aí, nesse período também, surgem as cruzadas. A primeira cruzada, aí em 1095, o Papa Urbano II iniciou a Guerra Santa contra o povo muçulmano, que dominava lugares sagrados do cristianismo. Ou seja, já havia ali uma fixação naquela terra, naquela região. O islamismo estava crescendo, o catolicismo na Europa vai tentar combater o islamismo, várias cruzadas, no total mais de 7 cruzadas ou 8 cruzadas, para libertar o ambiente sagrado do Islã. Não era bem isso. Era para dominar o mundo, deixar a única religião comandar. Olha só essa questão do poder. Atendendo ao apelo papal, os cristãos organizaram expedições militares, conhecidas como cruzada. Muitos morreram. Cruzada das crianças, cruzada das mulheres, cruzada de cavaleiros templários, profissionais, guerreiros, morreram. De 1096 a 1270, a cristandade europeia organizou 8 cruzadas, cada uma com característica própria, deixando consequência marcante na política e na economia da Idade Média. Certinho? Bom, agora, aluno, eu vou te deixar com essa atividade que vocês acabaram de ver, mas daqui a pouco eu volto para fazermos aí a correção, tá certo? Até já. Tchau, tchau. Ok, muito bem. Parabéns, aluno. Você que prestou atenção na aula, que fez a anotação. Olha, esse assunto, ele é muito gostoso. Quando se fala em Idade Média, nossa, literalmente o aluno viaja. Eu não sei se eu tenho esse poder, mas quando eu falo na Idade Média, eu procuro fazer isso, eu procuro transportar o aluno para o ambiente, para o local, para aquela vivência,
para que ele possa sentir o que eu estou falando. Porque falar por falar, qualquer um fala, mas falar com prazer, falar com autoridade é diferente. O aluno ele fica imaginando o que o professor está falando. É uma loucura. É isso? Por isso que esse assunto ele é muito gostoso. E aí eu trago para vocês agora a primeira atividade. Joga na tela. Questão de número 1. Beleza? Tá aprendendo, tá aprendendo. Durante a Idade Média, a igreja ela se tornou um instrumento de unificação social. Claro, diante da fragmentação política do feudalismo, onde o poder estava nas mãos dos senhores feudais e não de um soberano. Mas nem sempre a autoridade papal foi aceita por todos os membros da igreja, correto? Pergunta: qual papa foi o primeiro a ter o apoio da maioria para administrar a igreja? É porque existe uma votação lá dentro. Existe um consenso. Não é? Eu quero ser papa. Não. Qual é a tua linha de raciocínio? Você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Começa. Então, A foi o Gregório Magno. B foi o Urbano II. C foi o Eugênio III. D foi o Frederico II. E E foi o Luís IX. Aí, façam suas apostas. Bora, tem que tentar. Olha só, se vocês pegarem uma questão como essa em um concurso público ou no Enem, se você estudou esse assunto, se você conhece esse assunto, vai tentar relembrar. Mas se você, nunca viu, nunca o professor falou, nunca você teve essa aula, cara, até para chutar, tu tem que ser inteligente, correto? Até para chutar. Por que eu falo isso? Porque se você for marcar qualquer uma, tu dança. Eu tenho que ver o contexto. Tá certo? Então vamos lá. Resposta correta dessa questão é a letra A. Gregório Magno foi o primeiro a ter o apoio da maioria para administrar a igreja. Viu? Através da votação, chega no consenso e ele vai ser eleito papa. Até hoje é assim. Eles acabam se fechando em um concílio, fazem a votação. Digamos que eu tenho 500 cardeais. Quem vota para papa são os cardeais. Os cardeais montam lá as suas chapas. Eu tenho 1, 2, 3 candidatos. Mas isso não é divulgado para a sociedade. Não existe essa disputa. Eu tenho 500 cardeais. E eles vão analisar. Claro que vai haver uma costura ali dentro. Claro que vai haver intenções. Mas se um colega saber, não existe uma campanha. É diferente. Não existe campanha. Aí, vota em mim que eu sou candidato a papa. Não é assim que funciona. Vem para mim. Vota em mim que eu sou candidato. Não. Simplesmente lá, entre eles, os 500 cardeais, eles vão chegar em um consenso e vão votar. Se, de repente, para eles, existe um percentual. Olha, nós somos 500. Se, de repente, nós chegamos com 200 votos, não, mais da metade, vamos colocar 300 votos. É eleito o Papa. Mas temos aí 250 votos. Não temos Papa. E aí, quando há uma eleição, temos Papa.
Eles vão lá, já está preparado, soltam uma fumaça branca. A sociedade fica acompanhando ali na Praça de São Pedro. Mas quando não chega no consenso, não há papas, solta uma fumaça preta. Ou seja, mais uma semana para avaliar a chegar em um ponto. É assim que funciona. Continua no quadro, vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte, em 1231, o Papa Gregório IX criou os tribunais da Inquisição, a face cruel da igreja, cuja missão era descobrir e julgar os heréticos. Ok, texto. Pergunta, quais as penas aplicadas pelos tribunais? A. Iam de andar de joelho pelas praças públicas pedindo perdão até o trabalho forçado. B. Iam da morte da fogueira até ser obrigado a seguir a carreira religiosa. C. Iam da deportação para o novo mundo até a morte na fogueira. D. Iam desde a confiscação dos bens até a morte na fogueira. Letra E. Iam desde a confiscação dos bens até a crucificação em praça pública. Nossa. Responde aí. Tu que é o doido da baladeira? Duvido. Duvido acertar isso daí. Chegou aqui um novo aluno no estúdio. Ele está analisando direitinho. Bom, eu tenho um aluno M e tenho um aluno A. Vamos lá. Aluno M. Aluno M marcou a letra B. Está aqui, letra B. O aluno M. E o aluno A marcou o quê? Hã? Marca lá comigo, cadê? Letra D. Muito bem. O aluno A. Será? Resposta correta. Presta atenção. Ainda chegou o aluno N. Esse aluno N, isso aí é atrasado. Vai ficar de castigo hoje. Resposta correta é a letra A. Não vale, não vale. Ó, escapou fedendo. Escapou fedendo. Não vale, não vale. Ele está digitando a aula, ele está sabendo, desse jeito, desse jeito. Próximo. Em 1095, o Papa Urbano II, ele iniciou a Guerra Santa contra o povo muçulmano que dominava lugares sagrados do cristianismo, a religião do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Sobre o movimento das Cruzadas, em que a Igreja Católica procurou retomar as terras santas dos mouros, assinale a alternativa correta. Letra A. As Cruzadas, elas foram financiadas, não é isso? Letra B. As Cruzadas ampliaram as possibilidades, né? Letra C. Os senhores feudais que financiavam as Cruzadas. Letra D. Do ponto de vista militar, as Cruzadas obtiveram êxito total contra os mouros, etc. E a letra E. Só iria para as Cruzadas cavaleiros da Távola Redonda. Eita! E agora? Resposta correta vai ser a letra A. Olha lá, letra B. As Cruzadas, elas ampliaram a possibilidade. Isso foi muito legal, viu? Com essas Cruzadas, a Europa teve acesso a um comércio da Ásia e vice-versa. Olha aí, começa aí a questão da globalização também. Questão do Enem. Entre 1095 a 1295 d.C., uma série de guerras religiosas foram organizadas por cristãos europeus em resposta ao expansionismo militar dos povos muçulmanos que atendiam suas posses por regiões no Oriente Médio e do norte da África. Conhecido como cruzadas, as expedições militares tinham o objetivo principal de quê? Conquistar a cidade de Jerusalém e dominar o território considerado pagão. Sobre a terceira cruzada, é correto afirmar o quê? Letra A, B, C, D ou E? Olha aí! Se você marcou a letra E, está correta. Não sei como. Escapou fedendo também, não tem boca. Atenção, vem para mim. Infelizmente, chegamos ao final da nossa aula. Cadê eu? Cadê eu? Isso! Eu volto na próxima aula com vocês. Tchau, tchau.